Monteiro Lobato. Ronald de Carvalho. José Saramago. Visconde de Tonel. Aristóteles. E vários outros. Uma casa que abriga livros. Livros cheios de histórias. Este lugar é conhecido pelo nome de biblioteca. A origem da palavra vem do grego bli, ou te, que significa ambiente de livros. Nos livros tem as histórias, reais ou ficção. Elas narram os fatos políticos, sociais, econômicos e culturais da vida da humanidade. E tem cada história, mas só quem lê pode saber. Os personagens do Monteiro Lobato, que a gente realmente aprendia. Por exemplo, ali eu aprendi que a Terra tinha não sei quantos planetas, fazia parte de um sistema solar. E eu nem sabia quem era o Copérnico ainda. Então, eu ficava bobo, o Pedrinho me ensinando e fazendo aquelas perguntas para a Dona Benta. Eu nunca fui forçado a ler. Talvez seja esse um ponto interessante para os pais, para os professores, demonstrar a leitura como algo novo, para fazer parte realmente do prazer do jovem, da criança que está começando agora a ter contato, né? Ali acabou a primeira série, a leitura ainda está fresca. Colocar alguma coisa que eles gostem de ler, não é verdade? Eu comecei assim, eu comecei lendo aquilo que me satisfazia de fato. O que? Gibis, historinhas. Minha mãe me contava muita história na hora de comer, na hora de dormir. E eu ficava cada vez mais interessado. Além de um prazer imenso, né, que a literatura, que a leitura te traz, é o fato da cultura mesmo, né? De você estar crescendo, de você estar conhecendo o pensamento de outras pessoas, né? Como outras pessoas pensam sobre determinados assuntos. E você se encontra muito nessa leitura, né? Quantas vezes você está lendo um texto e você diz, poxa, eu pensava exatamente dessa forma, mas eu não tinha capacidade de organizar o meu pensamento. E às vezes você encontra o seu pensamento organizado ali por uma outra pessoa. E isso é muito prazeroso e muito interessante. Aqui, a tensão é tanta que ninguém fala. É o típico silêncio das bibliotecas. Mas que bibliotecas são essas? Antes de explicar que espaços são esses, vamos conhecer dois personagens da história de Ribeirão Preto. Eles construíram suas histórias e tiveram um desejo em comum: fundar uma biblioteca. Criaram os dois primeiros locais de leitura da cidade. Padre Euclides Gomes Carneiro, mineiro, nascido em 1879, teve grande participação nos meios sociais e intelectuais da cidade. Fundou a Sociedade Legião Brasileira. A Legião Brasileira ela foi fundada em 1903. Logo depois, assim, coisa de meses, uma das providências que o padre Euclides fez foi montar a biblioteca. Iniciou-se essa biblioteca com a doação dos próprios livros. Ele pegou o livro e você vê aí autógrafo, dia tal, e ele ia comprando o livro e foi dando. A primeira sede foi neste prédio que só existe em fotografia. Era linda a casa, maravilhosa mesmo. Foi um crime ter desmanchado, mas foi. Eu vim para cá comissionada, que eles estavam precisando de funcionário e me mandaram para cá. E eu me apaixonei pela biblioteca e pela história do Padre Euclides, que foi... até me arrepia de eu falar, porque ele amou Ribeirão Preto. Hoje, o edifício Padre Euclides abriga a Biblioteca Padre Euclides. O que sobrou do Padre Euclides, vamos dizer assim, a não ser objetos pessoais, que nós temos algum, o asilo também deve ter, são esses livros. Porque não se trata aqui de obra que ele foi recolher para a biblioteca. Trata-se da biblioteca pessoal dele que ele passou para a biblioteca da Legião Brasileira.
Então são deles, quer dizer, é livro que ele comprou, que ele ganhou antes disso. Ou seja, ele comprou isso no século XIX e doou no século XX, no início do século XX. Então é uma parte dele, não tem dúvida disso. A outra personagem é Teolina Zemila de Andrade, a dona Sinhá Junqueira, casada com o coronel Quito Junqueira, um grande cafeicultor da época. O casal dividiu o tempo entre as fazendas e a cidade. Essa foi a casa onde eles moraram, bem em frente à Praça 15, hoje sede da Biblioteca Altino Arantes. O nome é uma homenagem que a dona Sinhá fez ao grande amigo. Antes dela falecer, ela já deixou essa fundação constituída, porque a casa dela servisse para ser uma biblioteca, né? E que fosse mantido por uma fundação, a Fundação Sinhá Junqueira, que desde que ela morreu já mantém essa biblioteca. Né? Agora que já conhecemos Dona Sinhá e o Padre Euclides, vamos visitar as bibliotecas criadas por eles. A Biblioteca Padre Euclides tem 100 anos e guarda obras raras numa sala especial. Primeiro são os livros de medicina que tem aqui do século, na transposição do século XIX para o século XX. Nós temos, por exemplo, uma obra que é muito rara, que é a primeira edição da Retirada da Laguna, assinado pelo Visconde de Toné, e ele escreveu em francês, ele não escreveu em português a primeira edição. Ele dedicou a Sua Majestade, o Imperador do Brasil, Dom Pedro e tal, aquela... Nós temos aí assinada por ele, um livro do Ronald Carvalho, da Semana de 22, que é a Semana da Arte Moderna. Nós temos o único livro de 1922 que saiu na própria semana. Então esse livro é muito raro. Só que as condições dele são precárias, já estão caindo páginas. Quem conhece o valor das letras e sabe da importância desse espaço, reclama por atenção. Esses livros, que são a maioria do século XIX, uns vão ficando desatualizados, outros têm que fazer algum trabalho de restauração que nós não conseguimos fazer. Nós, dado ao valor histórico deles, nós o trouxemos para cá. Essa sala está climatizada e está guardado aguardando uma restauração, um trabalho mais profissional nisso, que nós não estamos tendo oportunidade e nem dinheiro. Bibliotecas são importantíssimas, né? Porque é um acesso à cultura, à informação, ao conhecimento, né? Então tem sua importância, né? Infelizmente ainda o Brasil deixa muito a desejar, né? Em questão de bibliotecas, né? É a vez de falarmos da Biblioteca Altino Arantes, uma casa cheia de riquezas arquitetônicas da época do café. Olha quanta coisa! Detalhes curiosos, móveis que eram da Dona Sinhá. Dar um passeio pela casa é como ver as figuras de um livro e ficar imaginando como foi a história de Ribeirão Preto. Eu gosto muito de coisas antigas. Acho que traz um pouco da nossa história, né? O que eu acho legal nesse espaço aqui é que ele proporciona às pessoas que aqui frequentam um espaço que acrescenta sempre alguma coisa. Porque mesmo que a pessoa não leia, mas que ela venha aqui passear, só o espaço, só a arquitetura da casa já acrescenta alguma coisa. Ao mesmo tempo que ela tem essa coisa de austera, ela acolhe, eu acho, bem as pessoas. Então eu acho que isso é que mantém esse público aqui constante, sabe? As pessoas estão sempre aqui lendo jornal, lendo livros. Então eu acho um espaço assim que promove a cultura, sem impor, você entendeu? Promove sem impor a cultura. Isso que eu acho legal. Nossa! Esse movimento nas bibliotecas dá trabalho, hein? Mas trabalhar com livros tem lá suas recompensas. Eu sou o Rogério, trabalho aqui há 24 anos e minha função é guardar os livros toda manhã. A minha parte de guardar é a parte dos livros didáticos. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, tive mais prazer, mais vontade de ler, se interessar em saber o que está escrito, o que é. E o pessoal comenta muito também os livros com a gente, né? Vem, conversa, fala de um outro, então você passa a gostar mais, né? As bibliotecas têm espaço para os livros
e outras atividades culturais. Violim e violinista, violino na mão, alegre tocava a pequena canção. Acontecem muitas coisas nas salas e fora delas também. No jardim da Dona Sinhá, Joaquim cuida das plantas. Nas horas de folga, pinta azulejos e lê. Eu, sinceramente, eu gosto mais de ler sobre pintura, né? Dos artistas que já foram, né? Mas continua vivo. Tem. Na parte de cima tem. Então eu gosto de saber como foi a vida deles, né? Teve os dias altos, os dias baixos, sofrimentos, né? Como faleceram. E nisso eu vou tirando um pouco de aproveito da pintura que passo para mim, né? Que é uma chácara no meio da cidade. Tem tudo que é espécie de... Tem fruta, tem pássaros, todos os tipos de cor. Cada momento você presencia uma coisa diferente. Um passarinho com seu ninho, com seus filhotes. Muito bom, muito gratificante. Eu tenho um amor tão grande por esse prédio aqui. E uma coisa que quebra assim, eu já fico, sabe, fico meio magoado. O ser humano precisa saber valorizar a cada detalhe, como foi feito, entendeu? E hoje o povo não se vê isso. O mundo tá locomotivo, hoje o povo quer que nós sejamos máquinas, né? Passarinho no ninho, flor e pé de jabuticaba. Tudo que tem aqui pode ser encontrado nos livros que levam a gente para lugares especiais. Você viaja o mundo, você conhece o mundo. Você vive outra vida. Dependendo do leitor, né, se você viaja, se você entra dentro do livro realmente, a sensação assim, em mim, o que provoca é realmente isso, essa sensação de estar numa outra dimensão mesmo, né? A dimensão do Brás Cubas, né? A dimensão do Policarpo Quaresma, do Diadorim, né? Lá do Grande Sertão. Com a leitura, dá para conhecer grandes escritores e histórias incríveis, que mesmo quando a gente cresce, nunca esquece. Eu descobri um mundo com Monteiro Lobato. Lições de Dona Benta, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, o Visconde de Sabugosa, a Emília Espirituosa, completamente diferente do que é hoje na televisão. Eu tinha 5 anos de idade quando eu ganhei um gibi da minha mãe, que nunca vou esquecer. Era um gibi do Manda-Chuva, nos tempos que os gibis ainda eram grandes, eles não economizavam, né? Era grande, colorido. E eu comecei então a colecionar gibi. Eu acho que essa literatura em quadrinhos é muito interessante. E depois eu fui me apaixonando pelos quadrinhos, e dos quadrinhos eu passei então para o livro propriamente dito. É curioso o que os leitores contam sobre os livros. Encantador é escutar o que eles têm para contar. Dificilmente, assim, haja um dia que eu não leio, né? Todos os dias eu leio, alguma coisa normal, né? Como comer, como dormir. Eu venho aqui, porque um livro hoje, bem, no mínimo é R$40, o mais barato. Eu não tenho condição. Eu sempre gostei de ler, por quê? Porque eu fui incentivado na infância. Minha mãe me deu um primeiro gibi, depois ela me deu os livros mais coloridos, Monteiro Lobato, eu comecei por ali. E o jovem, ele precisa absorver esse conhecimento, não só na história. Quando nós lemos, não estamos falando só de uma história e uma ficção. Nós estamos falando de visão de mundo. Então, veja bem, se o jovem ele lê, ele já é diferente. Ele vai citar coisas diferentes, ele vai pensar em coisas diferentes. Eu estou perto, ou já passei de 2.500 livros. Puxa, acho que chegamos ao fim. Ou será apenas o começo das entrelinhas dessa história? Cultura racional, pode crer. É o conhecimento da origem do ser humano, de onde veio, como veio, porque veio o homem, mostrando sua origem, seu estado natural, puro, limpo e perfeito, um ser racional, com as mensagens do racional superior. Deus, um ser extraterreno, a verdade, o universo em desencanto, o mais perfeito equilíbrio se adquire lendo. Paz interior, felicidade verdadeira,
anunciada por profetas sábios e a ciência. Você fará contato, será imunizado. Venha pro mundo racional, você foi convidado. Leia o livro, ouça o disco, compre o CD, porque o mundo tá acabando e você não vê. Saia da neurose, se mantenha vivo. As irmãs, os irmãos, leiam o livro. Leia o livro, ouça o disco, compre o CD, pra ver o universo em desencanto, porque o mundo tá acabando e você não vê. Leia o livro, ouça o disco, compre o CD, pra ver tá acabando e você prepare-se pra conhecer o mundo racional. Paz e amor, fraternidade universal. Conheça os livros, universo em desencanto, a solução dos problemas, o fim do seu pranto. Santo remédio, a energia racional só vai te fazer bem, eliminar o mal. Eu tive que subir lá. Vou mostrar pra vocês aqui uns livros que nós ganhamos, que são livros que estão autografados por autores importantíssimos. Nós temos aqui, por exemplo, um livro de poemas do Manuel Bandeira, autografado por ele em 18 de janeiro de 1955. É o que eu te disse. Esse aqui é um autógrafo do Padre Euclides. Ele doando à Legião Brasileira, ofereço Padre Euclides Carneiro, 14... não dá para 1912 aqui. Então ele foi dando, né, esses livros. Então esse é o autógrafo do Padre Euclides aqui. E esse é em latim, está completo, são acho que 6 volumes.